Legal. Dito isso, a gente vai entrar na vaca fria, né? Vamos lá. O que houve com o mercado, né, gente? O que está acontecendo com o mercado? Por que nós estamos aqui todos, né? Ok, a Tupi tem um programa fantástico que ela está desenvolvendo, mas por que a Tupi está fazendo o que está fazendo? Por causa dessa velocidade com que o mundo está mudando, né? O mundo está mudando cada vez mais rápido. E essa imagem, gente, que vocês estão vendo, ela simboliza muito dessa mudança. Vocês podem imaginar que essa imagem, ela pode ser um estádio enfim, um ginásio de jogos esportivos, etc, tal, de basquete, sei lá, for um show de rock and roll, mas de fato ela é uma imagem que simboliza o que nós estamos vivendo no que é chamado de nova economia. Ela é a representação, né, fotográfica da final de um campeonato de um jogo de videogame online chamado League of Legends, Liga das Lendas, né? Um dos jogos online mais jogados no mundo. Ah, mas o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo na nova economia, Beni? Legal. Simplesmente, essa imagem dessa final de campeonato de um jogo de videogame nos Estados Unidos teve mais audiência do que a final do campeonato de basquete nos Estados Unidos, da NBA, em 2016. Em 2019, ela teve mais visualização e audiência do que o próprio Super Bowl, que é o grande evento de futebol americano, um dos esportes mais apaixonantes dos Estados Unidos. O que se representa de fato é que a gente está tendo uma mudança da característica das pessoas, da forma como elas consomem produtos, serviços, conteúdos e tomam decisões. Então, se há alguns anos atrás uma determinada marca fazia publicidade em um estádio de futebol para atingir XYZ audiências, hoje ela tem que considerar fortemente estar também patrocinando, fazendo publicidade em ambientes de jogos eletrônicos. Só no Brasil, mais de 75 milhões de pessoas no Brasil jogam algum jogo de videogame, seja no celular, seja no console. É 1/3 da população brasileira, mais ou menos. Se a gente não fala a língua dessas pessoas da nova economia, a gente pode não engajá-las. E o que eu quero dizer aqui, gente, é que essa transformação já aconteceu. Há alguns anos atrás, a gente dizia, olha, quando acontecer da geração milênio tomar conta, etc, etc, a geração milênio está aí, está decidindo, são pais, mães, têm filhos, estão gerindo companhias, estão presidindo companhias, estão trabalhando para nós, estão trabalhando conosco, estão fornecendo para nós, estão gerando conteúdos para nós, nos influenciando, e já aconteceu a transformação, e nós precisamos entender que momento é esse. Esse momento dessa nova economia, desses jovens milênios, veio também a reboque de uma nova característica social. E aqui eu trago uma imagem muito bacana de uma analogia de 3 momentos que a humanidade viveu e uma que está vivendo. A primeira imagem do canto esquerdo ali, com Moisés, né, e os 10 mandamentos, simboliza, de certa forma, um momento que a sociedade viveu lá nos primórdios, até o meados de 1500, onde Deus Todo-Poderoso designava o que as sociedades iam fazer, como elas iam se comportar, as regras sociais eram prioritariamente ligadas às vontades, aos desígnios de um ente superior. Então, as pessoas, elas não eram importantes, o importante era Deus. Tudo acontecia em torno das vontades de Deus, inclusive os mandamentos. Aí, em meados de 1500, a gente tem a imagem do meio, aí, do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. A gente saiu do momento lá de trás, do que era chamado de deísmo, para, em meados de 1500, no movimento renascentista, do que era chamado de humanismo, ou seja, o homem ou mulher no centro de tudo. A partir dali, a gente tem uma explosão de conhecimento. Prensa de Johannes Gutenberg sendo criada em 1400 em Guaraná com rolha, fazendo com que a Bíblia passasse a ser o grande livro mais impresso e mais vendido, mais distribuído no mundo até hoje. Mas a prensa tipo de Gutenberg possibilitou uma coisa ainda mais importante. A partir de meados de 1500, as pessoas passaram a ter acesso a conhecimento através de livros em massa, em escala. Passaram a aprender, passaram a ler, passaram a ensinar. Então, o conhecimento que era concentrado e restrito a poucos teve uma pequena expansão gradativa, de 1500, mais ou menos, do Renascimento para frente. E aí, mais ou menos em meados de 1990, a gente vem para essa imagem da direita, com essa nuvem digital que vocês estão vendo. E em meados de 1990, nasce, em escala comercial, a internet. Fruto de uma revolução do século passado, tecnológica,
tecnológica, do ponto de vista de engenharia, nanotecnologia, crescendo gradativamente, circuitos eletrônicos, os microprocessadores. A gente passou o século passado se relacionando com tecnologia como nunca antes, né? E o século passado trouxe como cereja do bolo, pegando uma analogia do Daniel, a década de 90 com o surgimento da internet. A internet na década de 90 foi para a humanidade, numa escala exponencialmente maior, aquilo que foi a prensa de Johannes Gutenberg lá em meados de 1500, 1400 e pouco. Por quê, gente? O que o livro fez pelo conhecimento, o acesso ao conhecimento para a humanidade, a internet fez em escala digital, em escala global, em tempo real. E a partir de 1990, a nossa sociedade, que primeiro foi regida pelas vontades de Deus, depois pelas vontades do homem, passou então a ser regida pelas vontades dos dados. E aí tem uma brincadeira de Yuval Harari que faz justamente essa analogia. Nós passamos do deísmo para o humanismo e para aquilo que ele chama de dadoísmo, ou seja, os dados controlando a nossa vida. A nossa vida hoje é gerida por dados. Nós geramos dados o tempo todo. E vocês querem um exemplo disso? Esse dado do nosso time do SRI International de 2019, 4,5 quintilhão de bytes. É o que nós geramos enquanto humanidade de dados todos os dias. Seja a relação nossa com a tecnologia, pessoas interagindo com pessoas, pessoas com máquinas, máquinas com máquinas. A gente gera dados o tempo todo. Nós, nessa videoconferência, estamos gerando dados. 90% dos dados existentes no mundo, gente, foram criados nos últimos 2 anos. Existe um comportamento de curva exponencial. A cada ano que passa, a gente aumenta nosso repertório de dados que são mandados para um lugar comum chamado nuvem. Lembre-se, nós estamos passando por uma transformação profunda da sociedade global. Nunca nós tivemos tanto conhecimento humano e de comportamentos de máquinas, etc., concentrados em um único lugar. Nem na grande biblioteca de Alexandria lá atrás possivelmente tinha tanto conhecimento como nós temos hoje. Por quê? Literalmente hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, com algo como 6 bilhões de pessoas com celulares, smartphones únicos nas mãos, gerando dados de forma ininterrupta. Então, os nossos dispositivos móveis, a gente não percebe, mas estão gerando dados sobre nós e sobre o que nós queremos, consumimos, fazemos o tempo todo. Fora as nossas máquinas, fora tudo. 4,5 quintilhão de bytes todos os dias. Esses dados, eles ficam armazenados em nuvem e estão disponíveis e acessíveis. Entretanto, não é todo mundo que sabe falar a língua dos bits e bytes. Não é todo mundo que entende os zeros e uns do grande arcabouço tecnológico que existem nas nuvens de armazenamento, né? Na nuvem de armazenamento, que são grandes repositórios físicos, grandes servidores espalhados pelo mundo. Mas essa integração gera o que nós chamamos de nuvem. Esses dados disponíveis e acessíveis, entretanto, são a matéria-prima das startups. Aqui eu estou conduzindo o fio da meada para vocês. Ah, que papo chato, Beni. Não é não, vocês já vão entender. As startups são as empresas que consomem dados no seu dia a dia como matéria-prima. A Tupi consome metal como matéria-prima, por exemplo, né? Metal. Os dados são a matéria-prima das startups. Essa é uma diferença gritante de empresas, de tipo de empresa. Qualquer empresa pode pensar e agir como uma startup, se comportar como uma startup, mas nativamente as startups estão ligadas intrinsecamente à nova economia e são movidas por dados. E o que elas fazem? Estruturam dados, compartilham conhecimento e trabalham transversalmente. Elas cruzam esse conhecimento, gerando novos conhecimentos. E aí, essas mesmas startups que têm os dados como são a matéria-prima, geram e disponibilizam para nós, vejam só, novos conhecimentos. E aí, esse ciclo cadenciado, virtuoso e ininterrupto, faz com que a gente, como essas crianças, fique brincando, literalmente, numa chuva de dados que caem sobre nós e a gente se diverte com o YouTube, com Spotify, Netflix, Uber, iFood, é tudo uma alegria, tudo festa, né? Mas a gente está gerando dados o tempo todo. Esses dados em nuvem descem para nós em forma de chuva, pegando uma analogia aqui para vocês, através das startups. Elas nos molham e, como no ciclo da água, elas evaporam e voltam para a nuvem. Pensem nos dados como no ciclo da água. Cada vez que eles passam por nós, eles se incrementam, eles se enriquecem com mais e mais informações, voltando para a sua nuvem original.
E quando nós brincamos com essas tecnologias no nosso dia a dia, a gente gera mais e mais dados. O grande X é que esse montaréu de dados faz com que a gente pratique um negócio chamado lifelong learning. Num aportuguesamento simplista, seria algo como aprendizado de vida toda. A gente nunca mais vai parar de estudar, nem que a gente queira. Porque o tempo todo a gente está recebendo informações, a gente está recebendo conhecimento, a gente está recebendo dados, a gente está aprendendo o tempo todo. Então, de fato, o nosso diploma de formação universitária, pós-graduação, etc., ele serve para um tanto de coisas, mas o conhecimento que está sendo nos disponibilizado é tão abundante, tão rico, tão novo, tão perecível, que a gente o tempo todo está bebendo dele, dessa nova fonte. E a gente, com esses novos aprendizados, é induzido a buscar por novas experiências. Então, vamos lá. A gente está num ciclo ininterrupto de geração de dados, a gente recebe dados em forma de novos conhecimentos, isso abre nossa mente e faz com que a gente busque por novas experiências. E aí, essas experiências é que agregam valor. A gente não quer mais comprar, como na época de Henry Ford, um carro qualquer, desde que ele seja um Ford T preto. A gente quer opções, alternativas, a gente quer experiências. Eu estou falando nós, enquanto pessoas. E a gente não pode esquecer, gente, que seja colaborador Tupi, seja fornecedor Tupi, cliente Tupi, todos somos pessoas influenciados por esse momento. E todos nós queremos experiências novas. E essas experiências é que agregam valor de fato. As experiências geradas por esse novo movimento de dados que capturam o nosso comportamento agregam valor. E é aí que está o duelo de titãs da velha e da nova economia. Se nós observarmos quem são as 4 maiores companhias no mundo, as mais valiosas, 3 são tecnológicas e apenas uma é da velha economia. Notadamente, Apple, Amazon, Microsoft e Saudi Aramco, uma empresa de petróleo lá da Arábia Saudita. Os titãs da nova economia, como Amazon, como Tesla, como tantos outros, como Facebook, eles estão tomando o espaço das empresas do que é chamado de velha economia. Por quê? Do dia para a noite, literalmente, em 30 anos, de 1990, com o advento da internet, até agora, houve uma virada de chave de tal forma que fez com que os dados literalmente se transformassem num novo petróleo da humanidade. Aquilo que era super valioso há algum tempo atrás, o petróleo, hoje é comparado muito fortemente aos dados que as pessoas geram e que máquinas geram e que permite que as pessoas tomem decisões de forma mais assertiva. Por quê, gente? Porque os dados, eles expressam comportamentos. Dados estruturados em informação, informação estruturada em conhecimento, expressa comportamento. Comportamento de pessoas, de interação de pessoas, de máquinas, de interação de máquinas, interação entre pessoas e máquinas. Comportamento. E quando você sabe comportamentos, você sabe como tomar decisões. É por isso que quando vocês procuram alguma coisa sobre férias no Caribe, nunca mais na vida de vocês vai parar de aparecer na rede social de vocês, viagem para o Caribe agora mesmo, promoção de viagem para o Caribe. Viagem para o Caribe agora e ganha um desconto. Por quê, gente? A gente dá os nossos dados em busca de informações e, ao mesmo tempo, recebe promoções em forma de torpedos, seja onde a gente quer que esteja. É assim que funciona a nova economia. Dados são comportamento. Essa é uma das primeiras mensagens importantes que eu quero deixar no dia para vocês. Dados são expressão de comportamento. E esses dados que expressam comportamento permitem a nós empresas, vocês, Tupi, oferecer uma experiência como serviço. Quando o Thiago fala que a Tupi já está se preparando para novos combustíveis, né? Hidrogênio, ele falou de hidrogênio, eu achei fantástico. Por que isso? A sociedade global busca por novas experiências de locomoção, de mobilidade. Ela não quer mais combustíveis fósseis. Ela sabe que há alternativas. E o que um grande conglomerado como a Tupi tem que fazer? Se preparar. Essa experiência que é oferecida, essa nova experiência está em linha com as demandas da nova economia. Se a gente quer continuar crescendo como companhia, a gente tem que ouvir a voz do mercado, a voz do cliente. E aí, as empresas que não se adequam, que não entendem o que está acontecendo, têm os seus produtos se transformando em commodities, como essa grande imagem aí desse montaréu de café. O café é uma commodity, assim como o arroz, o feijão, assim como a arroba de gado, assim como o petróleo.
Commodity é tudo aquilo que você não controla o preço. Ora bolas, eu não posso deixar com que meus produtos se transformem em commodities. O que eu faço? Eu faço com que não hajam elos desconexos entre a minha companhia e a nova economia. É o primeiríssimo passo. Aqui fica os parabéns para todo o time da Tupy que está tomando a decisão de dar esse movimento, dar o start nesse movimento de desfazer elos desconexos entre a grande companhia Tupy e o mercado para fazer com que haja essa evolução. Olha só que bacana essa imagem. Essa imagem simboliza o movimento das nossas 4 revoluções industriais, pelas quais nós passamos desde meados de 1750, 1800. Pois bem, lá no começo da primeira revolução industrial, basicamente tudo que era produzido vinha da manufatura artesanal, né? Havia pouquíssima escala, não havia o apoio de elementos de repetição, de força motriz diferente da humana ou de animais. E aí o ser humano descobre que a máquina cavalo vapor e outros elementos como eletricidade podem ajudá-lo no processo de aperfeiçoamento da indústria. Aí a gente passa nessa curva de produção manual por Henry Ford, né, com a linha de produção fordista que existe até hoje, a linha de produção tradicional, onde ele dizia que não importa o Ford modelo T que as pessoas tenham quanto à sua cor, desde que seja preto. Por quê? Lá no começo do século passado, Henry Ford dizia, ou você compra o meu carro ou você continua andando a cavalo. Hoje, nós já passamos por um ciclo de produção em massa e revertemos essa curva, passando pela customização em massa, e estamos voltando para os primórdios da industrialização, onde há um cenário global, regional, complexo, personalizado, que está empurrando as indústrias, literalmente, especialmente as de bens de consumo, não as de bens de capital tanto, mas as bens de consumo, sim. Está empurrando as indústrias para o que é chamado de lote ideal igual a 1. É quase como se a indústria tivesse que produzir um produto para cada consumidor de forma distinta. Isso é o terror de uma indústria. Por quê? As indústrias foram feitas para produzir em linha o máximo de volume possível, pelo maior tempo possível, para evitar setup de fábrica, treinamentos, mudança de matéria-prima e etc. E isso está mudando. E é por isso que as tecnologias da indústria 4.0 vieram a cair como uma luva para essa nova indústria. A indústria 4.0 ajuda a indústria da nova economia a se adaptar à 4ª revolução industrial causada pelas pessoas, pelos consumidores. É o comportamento do consumidor da nova economia, que quer novas experiências porque está tendo acesso a dados e informações, que pressiona as indústrias para que elas sejam diferentes. E aí, a gente tem, pegando um ganchinho da indústria 4.0, esses 9 pilares. Cibersegurança, realidade aumentada, Big Data, robôs autônomos e por aí vai. A indústria 4.0 é uma resposta da indústria a esse consumidor moderno. É uma resposta, são tecnologias para aumentar a performance fabril das indústrias e responder rapidamente às mudanças desse comportamento de consumidor da nova economia. E olha aí, dado da BDI, né, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e CNI 2019, a indústria 4.0 poderia gerar uma economia de algo como 73 bilhões por ano de 2020 a 2024, dados da BDI e CNI. Entretanto, sempre tem um entretanto, só 1,6% das fábricas brasileiras estão conectadas e usam processos inteligentes. Então, a gente está longe de implementar, de fato, a indústria 4.0 como resposta ao consumidor da nova economia. Isso faz, associado a um dado nosso da SPIN, do nosso Mapa Startup Indústria, que também as indústrias estejam longe das startups. E aqui fica de novo, parabéns ao Tupy por estar se aproximando das startups. Dado de 2019 do nosso mapeamento Startup Indústria da SPIN, apenas 1 em cada 10 startups industriais recebem algum tipo de investimento de indústrias no país. Essa distância gera perdas. Por quê? Não existe mais um tamanho só serve para todos com um ciclo de vida longo. Os produtos estão tendo ciclo de vida cada vez mais curtos. Um Mustang lá da década de 70 tinha um ciclo de vida de venda, produção de 11 anos. A Tesla hoje, né, a marca de veículos aí do super genial Elon Musk, tem média de ciclo de vida de 2 anos. Ele se atualiza pela internet, é uma loucura. Por quê? Por que os carros da Tesla têm ciclo de vida curtos ou eles se modernizam tão rápido? Porque o consumidor ele está cada vez mais acelerado, ele está cada vez mais buscando novas experiências que eu falei lá no começo para vocês. Aqui também tem um exemplo de indústrias tradicionais automobilísticas. A Ford, que recentemente anunciou a saída do Brasil, tem esse como seu carro-chefe
de venda de veículos, né? Essa caminhonete, ela é um recordista de vendas nos Estados Unidos porque ela agrega 4 elementos da nova economia que são a exigência do consumidor da nova economia: baixo custo, alta qualidade, entrega rápida e produtos individualizados. Esses 4 elementos numa equação não se combinam, essa equação não fecha. Se você tem baixo custo, como é que você vai ter alta qualidade? Se você tem entrega rápida, como é que você vai individualizar? Não dá certo. E as indústrias estão se desdobrando para entregar produtos como esse, que tem centenas de possibilidades de individualização. Esse veículo pode ser personalizado de várias formas, a um custo baixo, a uma entrega rápida e a uma qualidade alta. Isso faz com que os clientes se sintam satisfeitos por ter produtos individualizados e todo o bojo do resto que eles buscam. Esse movimento, esse distanciamento das indústrias de bens de capital, bens de consumo, do comportamento do consumidor da nova economia, que é aquele que enche um ginásio para acompanhar um jogo de videogame online, dando mais audiência a ele do que a NBA, se não atento do ponto de vista da indústria, se não acompanhado de forma bem feita, se não engajado com as lideranças da companhia, traz distanciamento. Esse distanciamento tem impactos financeiros, perda de margem. Gradativamente as empresas vão perdendo margem. Por quê? Olha o que aconteceu com a indústria automotiva, né? A Tesla, né? Essa jovem empresa automotiva vale mais em valor de mercado do que a soma de todas as outras indústrias automotivas praticamente do mundo. Ela vale algo como $500 bilhão, a Tesla. $500 bilhão. E ela não é a que produz mais, ela não é a que tem mais parque fabril, ela não é a que tem mais funcionário, nada disso. Ela não é a mais antiga, nada disso. Ela é a que está mais alinhada com as vontades desse consumidor da nova economia. E aqui tem um dado super relevante das indústrias de bens de consumo, dado das Big Four de 2018. 4 em cada 10 novos produtos lançados por indústrias consolidadas de bens de consumo não prosperam. 4 em cada 10, 40%. Se você vai no supermercado, na gôndola, vê uma marca super top lá, um produto, eventualmente amanhã ela não vai estar mais na gôndola. Isso é muito comum, mas a gente não percebe. Por quê? Tem produtos que não emplacam. Por que as indústrias de bens de consumo têm essa perda tão grande? Basicamente, porque elas não ouvem o usuário. Até hoje, elas não ouvem o usuário. E quando eu me refiro ao usuário, eu me refiro ao usuário de tecnologia. Elas não ouvem, através de bits e bytes, esse player da nova economia, esse ator da nova economia, que está decidindo, que tem dinheiro, que compra pelo aplicativo. E quando você não ouve ele, você não sabe qual é a experiência que ele espera ter, quão especial ele espera se sentir. E possivelmente, gente, nunca foi tão fácil, tão simples ouvir o nosso usuário final. A gente ouve o nosso usuário através de bits e bytes. Vocês vão se relacionar com startups cuja matéria-prima são dados e que ouvem os seus clientes através de bits e bytes. Por quê? Porque a Tupy, gradativamente, cada vez mais, vai ouvir os seus clientes e o mercado também através de bits e bytes. Ah, mas não é meu dia a dia. Vai ser. Você não precisa ser formado na área de tecnologia para aprender a interpretar e a acessar bits e bytes para tomada de decisão. Existem várias startups, inclusive, que ajudam você a interpretar esses dados com BIs. E essa nova economia que eu comentei com vocês, ela está centrada nos clientes certos. Ser centrado nos clientes certos pode gerar até 2,5 vezes mais retorno às empresas. Aliás, ser centrado nos clientes certos pode gerar até 2,5 vezes mais receita para as empresas e até 1,4 vezes mais retorno aos acionistas, dados da McKinsey 2019. Centrar nos clientes certos através de bits e bytes, ouvindo ele, se relacionando com ele, faz com que a empresa tenha mais receita e mais retorno ao acionista. E não só isso. Ser focado nos clientes certos é usar a tecnologia como meio para colocar os clientes no centro da operação. E aí a grande pergunta é, qual é o valor que a Tupy entrega para os seus clientes? Ser customer-centric, ou ser centrado nos clientes certos, que é algo que está intrinsecamente ligado com a nova economia, é saber de cor e salteado que valor é percebido pelo cliente. Porque a Tupy, ela gera um valor, entrega um valor ao mercado e captura valor do mercado. Qual é o valor que o mercado percebe da Tupy? Esse é o grande questionamento que a gente tem que fazer o tempo todo. Essa é a pergunta de $1 bilhão, nem é mais $1 milhão.
Porque quando você sabe qual é o valor que você entrega na ponta, você usa a tecnologia para melhorar a performance de entrega desse valor ao mercado. Você não muda o valor com a tecnologia é meio. Você usa a tecnologia para entregar mais e melhor valor ao mercado. E a inovação aberta é super alinhada com a metodologia ou a filosofia de centrar os esforços nos clientes certos. E a inovação aberta, gente, isso é importante, a gente vai praticar isso com vocês nas 12 semanas. Ela precisa ter tolerância a risco. Riscos controlados, riscos medidos, mais tolerância. Tolerância para tentar, errar, aprender, repetir, acertar. E os talentos da companhia, vocês que estão aqui, são as pessoas certas para ajudar a Tupi a inovar. Por quê? Vocês conhecem como ninguém, né? Vocês conhecem como ninguém os alicerces da empresa. Vocês estão na companhia, vivem a companhia. Vocês conhecem como ninguém as engrenagens que movem essa grande máquina chamada Tupi. Vocês convivem de perto com essas engrenagens, sabem quando que elas estão indo bem, quando elas não estão indo bem, que tipo de manutenção elas precisam. Vocês sabem quais ferramentas escolher no mercado para apertar cada parafuso dessa caixa engrenada chamada Tupi. Vocês conhecem de perto o modus operandi, a cultura. Vocês conhecem os clientes, os fornecedores, o dia a dia. Vocês sabem como ninguém como lidar com esse rolo compressor chamado core business, que é o fato de você ter que produzir, entregar, faturar, comprar matéria-prima, vender. Essa máquina não para, ela é um rolo compressor. Se você não cuidar, o rolo compressor chamado core business da Tupi passa por cima de ti. O que nós, junto com o Daniel e time da Tupi, vamos fazer com vocês? Criar o que a gente chama de acessos marginais, acessos paralelos, né? Acostamentos. A gente vai trabalhar com vocês ambidestria, capacidade de trabalhar com as duas mãos. Uma mão toca o core business e a outra gradativamente começa a inovar, cada vez mais. E vocês, gente, vocês que estão aqui, e o Daniel me falou que vocês têm, em média, algo como 20 anos de companhia, vocês são as pessoas certas para esse movimento. Porque vocês enfrentaram as ondas que atingiram a Tupi há décadas, né? A gente tem lá as pessoas no centro de tudo, na década de 90 com o movimento total da qualidade, na década de 2000 do movimento pela sustentabilidade, na década de 2010 pela inovação. Sempre no centro de tudo estiveram as pessoas. Foram pessoas, talentos da Tupi, que receberam os auditores da ISO, quando começou o movimento da ISO, que receberam ali os profissionais da área de sustentabilidade para fazer o relatório GRI. Foram vocês, e vocês vão endereçar, vocês vão liderar esse grande movimento, esse quarto movimento, chamado de inovação aberta, que é o que nós estamos vivendo agora. Só a gente não pode esquecer de combinar com os russos, né? Os russões aí que a gente está vendo aqui são os grandes responsáveis pelo desdobramento da inovação. E aqui é uma brincadeira que a gente faz dos russos, tá, gente? A gente costuma dizer que a gente precisa inovar envolvendo o maior número de pessoas dentro da companhia gradativamente, combinando com os pares para que a inovação se desdobre na companhia. E isso precisa ser feito usando metodologia. A gente precisa entender que a gente está num movimento mundial, né, que foi definido lá na década de 90 pelo exército americano, chamado de VUCA. Parece MUVUCA, mas não é, é VUCA. VUCA vem de uma expressão em inglês que define volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esses 4 elementos regem nosso dia a dia enquanto pessoas, profissionais, empresas. Ao mesmo tempo, a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade tem uma resposta direta também no VUCA, que vem do inglês visão, compreensão, clareza e agilidade. Então, nós enfrentamos VUCA com VUCA. E a gente precisa de processos, a gente precisa de métodos para isso, a gente precisa estar alinhados. A SPIN vai trabalhar com vocês as 10 disciplinas de inovação da SPIN, além de outras metodologias que nós desenvolvemos para engajar pessoas. Para quê? Para entender as experiências que os milênios esperam da nossa marca. Que mercados eles esperam da gente? Que dinheiro eles esperam que a gente utilize? Será que tem alguém querendo comprar da Tupi e pagar em Bitcoin? Sei lá, estou pensando aqui em voz alta. A gente vai gradativamente pensar em coisas, né, que estão acontecendo. A Tesla anunciou agora que vai começar a receber pagamentos em Bitcoin para vender veículos Tesla. Pode ser que hoje esteja longe, amanhã ainda esteja longe, mas em algum momento pode ser que as pessoas queiram pagar em novas moedas. Pode ser que as pessoas que tenham novos hábitos, né, de compra, pode ser que elas estejam buscando novos empregos, como esse aí,
que é um emprego que possivelmente deve sumir nos próximos anos, que é dos motoristas de caminhões, né, com os veículos autônomos. Como que a Tupy vai estar nesse caminhão, que é totalmente chassi, com tração elétrica? Como é que vocês vão estar aí nesse mundo, não combustão, né? Qual é a logística que o nosso cliente espera da gente? Como é que você vai mandar uma parte e peça, né, para uma assistência técnica? É por correio, por caminhão ou por drone, né? Qual é o prazo que as pessoas esperam da gente? Qual é o estoque mínimo viável? Qual é a predição de estoque que a gente precisa ter de partes e peças, ou de seja lá o que for que a gente está distribuindo? Qual é o tipo de armazenamento? Qual é a rastreabilidade que as pessoas esperam ter da gente? Qual é a transparência nos ciclos de processos, ciclos produtivos? Como que o nosso cliente quer receber informações? Se ele compra algo pelo Alibaba e ele sabe em tempo real onde isso está, ele quer ou ele espera ter algo semelhante com a Tupy. Ele quer saber onde é que está o pedido dele, se está parado na expedição, se está parado na etc, etc, etc. Quais são os materiais que ele espera ter? Que tipo de novos materiais? Que tipo de manufatura ele espera ter? Aqui a gente tem a Adidas em 2016, trazendo de volta para a Alemanha uma nova fábrica depois de muitos anos, toda no conceito da indústria 4.0. E aqui, nessa fábrica da Adidas na Alemanha, você pode encomendar um tênis do jeito que você quiser, na cor que você quiser, um par diferente do outro, estampar de uma cor e de outra. A gente brinca que você pode, inclusive, ter um tênis com um pé do Flamengo e outro do Vasco. O problema é que um pé sempre vai chegar em segundo, mas não é um problema tão grave assim. É uma brincadeira, só os vascaínos vão entender. E aqui a gente tem novas oportunidades, como, por exemplo, Israel imprimindo órgãos humanos em tamanho miniatura que daqui a pouco poderão ser usados por nós sem nenhuma rejeição, usando as células dos próprios pacientes. Eu sei que vocês já estão imprimindo com metal aí na Tupy, né? Impressão de metal, impressão 3D de metal. É uma tendência forte, existem novos dilemas de veículos autônomos, a gente tem dilemas em função da pandemia, que mudaram nossos hábitos, a gente tem novas formas de fidelização, como esse da Rolls-Royce, que há algum tempo não vende apenas turbinas de avião, além de carros presidenciais, né? Ela não vende só turbina de avião, e ela é uma das maiores fabricantes de turbinas de avião do mundo. A Rolls-Royce, há algum tempo, ela vende também horas de voo. Ao invés dela vender a turbina, ela vende horas de voo. É uma nova forma de fidelizar clientes, assim como a Porsche, que por um valor mensal, ela permite que você escolha qualquer veículo Porsche a cada semana, a cada quinzena e troque de carro. São novas formas de gerar experiências e isso gera empoderamento. Isso dá voz e vez para o nosso cliente. Isso constrói a nossa nova reputação de mercado, baseado na autenticidade das pessoas por trás da nossa marca. Cada vez mais é uma tendência forte. E isso traz também os novos visionários, como Elon Musk, que eu falei umas 1000 vezes dele, sou um fã de carteirinha desse camarada aqui, sul-africano, radicado nos Estados Unidos. Esse camarada quer literalmente colonizar esse planeta vermelho chamado Marte. E ele vai fazer isso? O plano dele é mandar 1 milhão de pessoas para Marte até 2050, lançando 3 foguetes Starship por dia, gerando um monte de empregos no planeta vermelho e também no planeta azul. Isso é nos próximos 30 anos. Onde é que nossa companhia vai estar posicionada para atender esse novo desafio? Nós estamos literalmente vivendo a conquista do bravo novo mundo de 1500, quando a América foi descoberta. Né? Como é que nós vamos reagir enquanto humanidade, produção, mercado com esse novo mundo? Né? Quais são as inovações que vão acontecer? Será que a gente vai mandar partes e peças ou a gente vai imprimir coisas lá em Marte? Né? Será que a gente vai mandar o insumo daqui ou a gente vai minerar o insumo lá? Tem tanta dúvida, tanta coisa legal acontecendo que é difícil até de acreditar. Né? Tudo aquilo que a gente viu em ficção científica na década de 80, 70, está virando realidade. Só o cuidado que a gente tem que ter é não entrar em pânico. Eu costumo dizer que há várias safras de inovação incremental antes das disruptivas. A gente vai trabalhar a inovação incremental, inovação disruptiva, mas é importante vocês lembrarem que inovação boa é a inovação que é feita. Inovação boa é aquela que traz resultado para a companhia. E a soma de várias inovações pequenininhas gera uma grande inovação, uma grande transformação. A gente precisa entender qual é o momento da inovação que a gente vai implementar. Existem técnicas para isso, como a Hype Cycle da Gartner. Essa curva aí que vocês estão vendo esquisita,
que talvez vocês já conheçam, ela dá uma pista para nós daquilo que pode emplacar de tecnologias. E aí a gente tem algumas dicas para finalizar. Nós vamos ter que, na nossa trajetória, identificar os desafios que nós vamos enfrentar de forma estratégica. A gente precisa lembrar que 9 em cada 10 startups, em média, no mundo falham. 9 em cada 10 startups, em média, no mundo falham. E a gente precisa aprender a lidar com a falha das startups com que a gente vai se relacionar. E está tudo bem elas falharem, porque elas estão tentando acertar. A gente precisa saber procurar, literalmente, achar boas startups é encontrar uma agulha no palheiro. É um desafio. A gente precisa tomar a decisão estratégica de construir uma tecnologia ou se acoplar a uma tecnologia, ou comprar aquela tecnologia. E aqui vem um negócio muito legal. Lembre-se que startups são fonte de talento e vocês vão ser porta-vozes da Tupi para com esses talentos. Porque daqui a pouco a Tupi pode investir ou comprar uma startup dessa e trazer esses talentos para dentro da companhia. Essa expressão se chama acqui-hiring. É uma fusão de acquisition, de aquisição, e hiring, de contratação. A gente precisa estabelecer regras, e juntos, aí, especialmente liderado pelo Daniel e time da Tupi, nós vamos definir aí as regras de como jogar esse jogo. Nós precisamos conscientizar o topo, constantemente qualificar e aculturar o meio, e a gente precisa comunicar e empoderar a base, estabelecendo processos. A gente precisa criar caminhos rápidos para a inovação, para acelerar o acoplamento de startups. A gente não pode tratar startups como empresas comuns. A gente não pode passar 3 meses discutindo um termo de confidencialidade com uma startup, 6 meses discutindo uma cláusula jurídica. A gente tem que ser rápido e a gente vai ter que buscar construir esse processo mais rápido de relacionamento com as startups. A gente precisa lembrar que o futuro é baseado em dados, conexões e na cognição humana. A gente precisa lembrar que startups estão mudando o mundo há muito tempo. Aí nós temos os dois Steves, o Jobs e o Wozniak, que criaram em 2018 a primeira empresa de $1 trilhão no mundo. A primeira empresa a atingir o valor de $1 trilhão foi desses dois homens aí, um deles falecido, Steve Jobs, o gênio Steve Jobs. E a gente precisa olhar sempre para o olho direito de Jeff Bezos, o maior do que o olho esquerdo, e lembrar que ele está de olho na nossa margem. Essa é a frase do Jeff Bezos. Sua margem é a minha oportunidade. A Amazon, do Jeff Bezos, do fundador Jeff Bezos, é o que é, porque a gente, de alguma forma, não prestou atenção nas nossas margens e ele se apropriou da nossa margem. Ele se enfiou entre nós e nossos clientes. E está tudo bem. O nosso desafio agora é construir uma nova realidade com ou sem Jeff Bezos. É isso. Terminei dentro do prazo regimental. 15 horas e 59 minutos. Muito obrigado pela paciência de vocês em me ouvir e não falar nada. Beni, muito obrigado. Muito obrigado aí pela apresentação. Pessoal, a ideia era essa, né? Você vê que o Beni passou, né, por vários tópicos, né? Saiu voando a 800 km por hora e navegando por vários pontos. Até tem que ver se está todo mundo vivo aqui depois da apresentação, né, Beni? Porque foram vários choques, como você falou. Mas a ideia era criar esse momento, né? Deixar vocês todos assim num efeito uau. Preciso aprender essas coisas, né? E aí vem agora 18 horas de treinamento, né, que não vai ter uma energia mais baixa, vai continuar nessa energia, mas que vai permitir a gente começar a tocar em vários desses pontos, ok? Pessoal, para a gente respeitar o horário, Beni, super obrigado, né? Tenho certeza que estamos todos ansiosos aí pelas próximas semanas e pelo conteúdo da SPIN, né? E aí estendo para todo o time da SPIN meu agradecimento. Junto conosco aqui está a Jaqueline. Cadê a Jaqueline? Não sei se ela ligou o monitor, mas a Jaqueline, ela é da área de treinamento da Tupi. Está ali, apareceu a Jaqueline Fernandes. Ela é da área de treinamento da Tupi, está aqui representando o Valdeci Melo. E a área de treinamento da Tupi está ajudando a fazer o programa de mentoria, né? Então, a gente está co-criando. Há muitas mãos. Sim. Então, o que eu queria pedir para vocês? A gente tem a primeira sessão na sexta-feira, né? Nessa sexta-feira, às 3 horas da tarde. Então, por favor, na medida do possível, participem, né? Se não tiver nada mais urgente aí no dia a dia, participem do treinamento, porque ao vivo é muito melhor que gravado. Tendo qualquer dúvida, qualquer problema, pode procurar a Jaqueline, tá? Ou numa primeira abordagem. Se não conseguir encontrar a Jaqueline, eu estou à disposição. E o Fábio Caramori, Fábio, dá um oi aí, por favor. O Fábio, ele é recém-chegado, ele também é da área de inovação e ele vai estar fazendo treinamento junto com vocês. Então podem também acessar ele
para a gente poder fazer qualquer ajuste de rota aí, se for necessário. A ideia aqui é ir na linha das startups e a gente vai aprender durante o voo, tá, pessoal? Então, o feedback de vocês é super importante para a gente ir ajustando, caso seja necessário algum ponto. Bom, para encerrar, a gente pode fazer, não sei se o time da Spin tem mais alguns minutinhos, mas a gente pode fazer uma sessão de perguntas e respostas, mas quem tiver alguma outra agenda agora às 4 horas, fique à vontade para sair. Quem puder ficar, fica à vontade também para tirar alguma dúvida, tá ok, pessoal? Daniel, Denise, eu quero. Eu só queria passar alguns recados, né? A gente, no decorrer aí dessa semana, entre hoje e amanhã, a gente vai passar para vocês alguns e-mails, tá? Com os agendamentos das próximas reuniões. Então, não se assustem que vai chegar alguns convites, né, por e-mail de vocês. E as nossas comunicações também vão ser feitas por e-mail. Então, a gente vai estar encaminhando e-mails para vocês. Então, eu peço que, se porventura algum e-mail nosso cair no spam de vocês ou no lixo eletrônico, vocês marquem lá como não sendo lixo eletrônico para vocês não perderem nenhum comunicado ou nenhuma informação que a gente estiver repassando, né? Desculpa, também até sexta-feira a gente já deve estar disponibilizando para vocês o acesso ao exponencial. Isso, eu ia complementar. Eu ia comentar isso, então eu e o Johnny estamos preparando conteúdos muito bacanas, não só de inovação, mas também de indústria 4.0 para vocês, e que gradativamente a gente vai subindo coisas novas lá na plataforma. Então, aí nos próximos 2 dias a gente deve fazer a liberação da plataforma para vocês poderem acessar também conteúdos diversos outros. Isso, e daí, no momento que vocês receberem o acesso, também vai o manual da plataforma, o manual de uso da plataforma para vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida para encontrarem as trilhas ou mesmo os conteúdos, é só encaminhar um e-mail para mim, que vai estar à disposição de vocês, e a gente vai conversando, a gente marca uma videoconferência, um call, a gente explica como é que funciona a plataforma. Então, pode ser um bate-papo bem fluido aí com a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer do processo, aí podem nos contatar para a gente ir alinhando, tá? Perfeito. Pessoal, antes da gente abrir para essa sessão de perguntas, um último recado meu. Muito obrigado a todos vocês por terem aceitado fazer parte dessa jornada, tá? Tanto a Spin como os mentores. Estou muito feliz de ver essa turma aqui reunida e tá na nossa mão fazer uma jornada bacana que ajude aí a continuar a história da Tupi por muitos anos. Pessoal, quem quer deixar um depoimento ou se tem alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade aí. Tem a mãozinha virtual aí no Teams, quem está no Teams, ou se quiser só abrir o microfone, fiquem à vontade, não se sintam acanhados. Temos o microfone aberto aqui. Oi, Daniel, pessoal. Cássio. Só agradecer aí pela oportunidade, né, e parabenizar a todos, principalmente o Beni, você, Daniel, Thiago, pela iniciativa, pela parceria, e acho que, assim, a perspectiva é grande, a motivação é bastante grande, particularmente espero contribuir bastante com esse programa, no que eu acredito muito, né, tenho algumas experiências aí com universidade, junto com alguns trabalhos com startups aí no passado, que realmente logram muito êxito, né? Então, parabéns a todos. Contem comigo aí, com certeza, com as pessoas que estão aqui, conheço cada uma delas aí, vão estar fortemente envolvidas e comprometidas. É um grande programa, grande sucesso para a Tupi, para as startups e para todos nós aí, tá bom? Um abraço a todos, eu tenho que ir para uma outra reunião e excelente sessão. Beni, muito bem exposto, tá? Muito bem, a introdução excelente, não poderia ser melhor, tá? E não poderia estar em melhores mãos aí. Muito obrigado, tá? Um abraço a todos. Valeu, Cássio, obrigado. Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta que a gente possa esclarecer agora? Se não, então só reforçando, tem a Jaqueline como ponto de contato, tem eu e tem o Fábio Caramori, tá bom? Muito obrigado a todos. O pessoal da Spin, se quiser deixar uma mensagem final, acho que cabe aqui e a gente encerra. Legal, obrigado, Daniel, obrigado a todo mundo aí, o time da Tupi, Thiago, Fernando, a turma toda, e eu desejo demais que essas 12 semanas sejam de muito, muito aprendizado para todos nós e muita troca de experiências. É isso aí. Valeu, pessoal. Daniel, gostaria só da parte da Exponencial também, parabenizar aí pelo embarque, né, nessa nova economia, a Tupi dando esse passo importante, e também me colocar à disposição como CEO da plataforma, né, em caso de dúvidas. Obviamente, o ponto focal vai ser a Evelise, mas
né? Na medida em que vocês precisem, necessitem de qualquer coisa, por favor, entrem em contato, nós vamos estar aí à disposição de vocês. Obrigado, Daniel, e parabéns novamente. Valeu, muito obrigado. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado, uma boa semana a todos, se cuidem. Tchau, Obrigada, gente. até sexta. Tchau. 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 Tchau.